Boa tarde, estimados telespectadores. Hoje trazemos à voz uma reportagem de grande importância, que nos transportará para os eventos tumultuosos que estão abalando a Rússia Imperial no século XIX, a Revolução Russa. Nessa tarde, adentramos as entranhas da história, revelando o contexto da Rússia Imperial e os descontentamentos sociais e políticos que permeavam a sociedade russa. No alvorecer do século XX, a Rússia Imperial se depara com uma realidade desafiadora. A economia enfrenta dificuldades e a desigualdade social se aprofunda nas camadas mais pobres da população. Movimentos e ideias socialistas e machistas ecoam nas mentes e corações dos russos, instigando o desejo por justiça social e igualdade entre os cidadãos. Contudo, o governo autoritário de Czar Nicolau II se distancia cada vez mais das aspirações e necessidades do povo, gerando então um crescente descontentamento e insatisfação. Esse descontentamento se manifesta na Revolução de Fevereiro de 1917, quando as ruas são tomadas por manifestantes em busca de mudanças e melhores condições de vida. A abdicação do czar Nicolau II se torna um marco nessa jornada, levando à formação de um governo provisório, mas também ao fortalecimento dos sovietes, conselhos de trabalhadores e soldados. E é em outubro de 1917 que ocorre a Revolução de Outubro, sob a liderança de Vladimir Lenin e os bolcheviques. O Palácio de Inverno é tomado e um governo soviético estabelecido. Os bolcheviques enfrentaram desafios durante a Guerra Civil Russa, com oposição interna e intervenção estrangeira. No entanto, sob a liderança de Leon Trotsky e com o apoio do Exército Vermelho, consegue consolidar seu poder e estabelecer a União Soviética. As consequências da Revolução Russa são profundas e irreversíveis. O governo soviético implementa reformas e políticas que transformam radicalmente a sociedade russa, impactando todos os aspectos da vida. Estamos aqui no coração de São Petersburgo, onde tudo começou. As ruas estão tomadas por manifestantes exigindo mudanças. Estamos cansados da opressão e da desigualdade. Queremos uma vida melhor para todos. O descontentamento social e político vem crescendo há anos. As condições econômicas são precárias, com uma grande disparidade entre ricos e pobres. A elite desfruta de privilégios enquanto nós, trabalhadores, lutamos pela sobrevivência. Acha isso justo? A influência de ideias socialistas e marxistas também desempenhou um papel importante nessa revolução. Vamos ouvir mais sobre isso. As ideias de Marx sobre igualdade e justiça social ressoam conosco. Queremos uma sociedade mais justa para todos. Em meio ao caos, o czar Nicolau II abdica do trono, dando lugar a um governo provisório. Enfim, estamos livres do jogo de czar. Agora precisamos de um governo que nos represente verdadeiramente. Mas as tensões aumentam e a Revolução de Outubro se aproxima. Contudo, a Revolução Russa foi um movimento de suma complexidade e amplitude que ocorreu na Rússia Imperial, tendo um impacto excessivo em outras nações e territórios. Foi liderada por distintos líderes e grupos políticos, sendo os principais mandantes e organizadores Vladimir Lenin, líder do Partido Bolchevique, defendia a tomada do poder pelos trabalhadores e a criação de um governo socialista. Tornou-se líder da Rússia Soviética após a Revolução de Outubro e implementou reformas socialistas. Leon Trotsky, importante líder bolchevique, organizador da Revolução de Outubro e comandante do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa. Alexander Kerensky, líder do governo provisório estabelecido após a Revolução de Fevereiro, representante do Partido Socialista Revolucionário. Além desses líderes, outros grupos políticos também tiveram influência, como os mencheviques, socialistas, revolucionários e outras facções socialistas e comunistas. A Revolução Russa teve como principal cenário a Rússia Imperial, incluindo as cidades de Moscou e São Petersburgo, Petrogrado, naquela época. No entanto, seu impacto se estendeu para outras regiões, como a Ásia Central. Foram influenciados pela Revolução Russa, formando repúblicas socialistas soviéticas. Europa Ocidental. A Revolução teve impacto ideológico em países como Alemanha, França, Reino Unido e Itália, inspirando movimentos socialistas e trabalhistas. Europa Ocidental, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia e os Estados Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, passaram por mudanças políticas e sociais semelhantes,
com a ascensão de governos socialistas ou comunistas. Movimentos de libertação nacional. A Revolução Russa influenciou lutas por independência e justiça social em países como China, Índia, Vietnã e Cuba, e outros territórios colonizados. Durante a Revolução e o período subsequente, o governo bolchevique implementou políticas e reformas como a nacionalização da indústria, a coletivação da agrícola, a redistribuição de terras, a igualdade de gênero, a educação gratuita e a assistência médica universal. Tais medidas tinham por objetivo estabelecer um Estado socialista baseado nos princípios do comunismo. A Revolução Russa teve um impacto de longa duração na história mundial, moldando o decorrer do século XIX e inspirando movimentos sociais ao redor do mundo. Encerramos nossa cobertura sobre a Revolução Russa, relembrando os eventos que moldaram a história do século XIX. Essa revolução se tornou um marco histórico, com impactos duradouros na Rússia e no mundo. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa importante reportagem. Continuem atentos aos desdobramentos dessa revolução que abalou alicerces da Rússia Imperial. Boa tarde!